Números capítulo 16. Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e também On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben, e se levantaram diante de Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, chefes da congregação, eleitos por ela, homens de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e lhes disseram: Basta, toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que então vocês se exaltam sobre a congregação do Senhor? Quando ouviu isto, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: Amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem ele escolher, esse ele fará chegar a si. Façam isto. Peguem incensários, você, Corá e todo o seu grupo. Ponham brasas nos incensários amanhã, coloquem incenso sobre as brasas diante do Senhor. O homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. E agora, basta, filhos de Levi. Moisés também disse a Corá: Agora escutem, filhos de Levi. Será que para vocês é pouca coisa o fato de o Deus de Israel os ter separado da congregação de Israel para os fazer chegar a si, a fim de cumprirem o serviço do tabernáculo do Senhor e estarem diante da congregação para ministrar-lhe? Ele fez chegar você, Corá, e todos os seus irmãos, os filhos de Levi com você. E agora vocês buscam também o sacerdócio? Portanto, você e todo o seu grupo estão contra o Senhor. E Arão, o que é ele, para que estejam murmurando contra ele? Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Porém eles disseram: Não iremos. Será que é pouca coisa o fato de você nos ter tirado de uma terra que mana leite e mel para nos fazer morrer neste deserto? E agora você quer também se fazer príncipe sobre nós? Além disso, você não nos levou a uma terra que mana leite e mel, nem nos deu campos e vinhas como herança. Você pensa que pode arrancar os olhos dessa gente? Pois não iremos. Então Moisés ficou muito irado e disse ao Senhor: Não atentes para a oferta deles. Não tirei deles nenhum só jumento e não fiz mal a nenhum deles. Moisés disse ainda a Corá: Você e todo o seu grupo ponham-se diante do Senhor, você e eles, e também Arão, no dia de amanhã. Cada um pegará o seu incensário e porá incenso nele, que cada um traga o seu incensário diante do Senhor. 250 incensários. Também você e Arão, cada qual o seu. Assim, pegaram cada qual o seu incensário, puseram brasas neles, sobre as brasas colocaram incenso e se puseram com Moisés e Arão diante da porta da tenda do encontro. Corá reuniu contra eles todo o povo à porta da tenda do encontro. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Afastem-se do meio desta congregação e eu os consumirei num momento. Mas Moisés e Arão se prostraram sobre o seu rosto e disseram: Ó Deus, Autor e conservador de toda a vida, será que pelo fato de pecar um só homem ficarás indignado contra toda esta congregação? O Senhor respondeu a Moisés: Fale a toda esta congregação dizendo: Afastem-se da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés se levantou e foi para onde estavam Datã e Abirão, e os anciãos da terra foram com ele. E Moisés disse à congregação: Peço que vocês se afastem das tendas destes homens perversos e não toquem em nada do que é deles.
para que vocês não sejam destruídos por causa de todos os pecados que eles cometeram. Eles se afastaram da habitação de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então Moisés disse: Nisto vocês saberão que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras, que não procedem de mim mesmo. Se estes homens morrerem, como morrem todas as pessoas, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todas as pessoas, então o Senhor não me enviou. Mas, se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e os engolir com tudo o que eles têm, e se eles descerem vivos ao mundo dos mortos, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que, assim que Moisés acabou de dizer todas estas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os engoliu com as famílias deles, com todos os que eram partidários de Corá e com todos os bens deles. Eles e tudo o que lhes pertencia desceram vivos ao mundo dos mortos. A terra os cobriu e desapareceram do meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do grito deles. Todos gritavam: Vamos fugir, para que a terra não venha nos engolir também. Então veio fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. O Senhor disse a Moisés: Diga a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que pegue os incensários do meio do incêndio e espalhe as brasas para longe, porque os incensários são santos. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra sua própria vida, que deles se façam lâminas para a cobertura do altar, porque eles os trouxeram diante do Senhor. Por isso, são santos e serão por sinal aos filhos de Israel. O sacerdote Eleazar pegou os incensários de metal que aqueles homens que foram queimados tinham trazido, e os incensários foram transformados em lâminas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se aproxime para acender incenso diante do Senhor, para que não seja como Corá e o seu grupo, como o Senhor lhe tinha dito por meio de Moisés. Mas, no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: Vocês mataram o povo do Senhor. Quando o povo se ajuntou contra Moisés e Arão, eles se viraram para a tenda do encontro. E eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Saiam do meio desta congregação, e eu a consumirei num momento. Então eles se prostraram sobre o seu rosto. Moisés disse a Arão: Pegue o seu incensário, ponha nele algumas brasas do altar, coloque incenso sobre elas, vá depressa à congregação e faça expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor. Já começou a praga. Arão pegou o incensário como Moisés lhe havia falado e correu para o meio da congregação. Eis que a praga já havia começado entre o povo. Arão colocou incenso nele e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos e cessou a praga. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Arão voltou para junto de Moisés, à porta da tenda do encontro, e cessou a praga.